Deputada do PSOL declama poesia dizendo, tire as crianças da sala aí que eu vou falar só o nome da poesia. Sou puta, sou mulher. Eu não vou falar o resto, eu vou poupar os nossos ouvintes. Mas olha só que interessante, né? No YouTube dos chamados jornalistas livres, né? Livres para ser de esquerda, esse pronunciamento dela, que eu tive o desprazer de assistir antes de vir para cá, foi publicado com o seguinte título: Deputada Isa Pena lê poema e escandaliza a direita. Você chegou a ver o poema que ela declamou, Felipe? Você achou que isso é um escândalo ou é apenas uma coisa de péssimo gosto? Eu discordo frontalmente de qualquer pessoa que ouse definir como poema essa cacofonia mal redigida, cheia de palavras de baixo calão, uma coisa... Sinceramente, eu não conheço a deputada Isa Pena. Pelo que eu posso ver assim do perfil dela, parece ser uma moça que deveria ter sido bem educada, né? Deve ter trabalhado aí na política para conquistar o cargo que conquistou e chega dentro do plenário, ali no púlpito da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para declamar uma coisa dessas, que fica tão feio, né, na boca de uma moça, esse palavreado literalmente de baixo meretrício, né? Uma coisa totalmente descabida e fora de lugar. De qualquer forma, eu sou absolutamente contra, Felipe, qualquer punição a essa moça. Eu acho que na tribuna ninguém deve ser punido por falar a verdade. E se ela se declara assim, deixe ela. Ela tem imunidade parlamentar para dizer o que ela bem entende. Agora, se a vocação dela é essa... Sinceramente, eu não sei o que ela está fazendo na Alesp. Será que ela tem algum projeto de interesse das profissionais do sexo, alguma coisa do tipo? Talvez ela esteja defendendo a classe. Acho justo. É de se perguntar, né? Se for só isso, então tudo bem. Então, olha só, eu peguei aqui algumas informações para explicar para o nosso ouvinte. Eu vi esse pronunciamento, né? Ela começou falando sobre as estatísticas de violência contra a mulher. Só que ela estava se referindo a mulheres trans, ou seja, sujeitos que nasceram homem e resolveram se transformar em mulher. Até aí tudo bem, o sujeito que faz o que quer da vida dele. Só que ela já começou fazendo um enorme drama, né, perguntando se os deputados não tinham empatia por essa população marginalizada. Ele já começa a pegar, né, tentando conquistar os corações e as mentes ali. E ela começou com esse tal texto, né, que nem dá pra gente chamar isso de poema, como o Felipe bem colocou aqui, cheio de palavras de baixo calão. E olha só a grande armadilha, olha como é que esse pessoal trabalha. Assim que os deputados começaram a se indignar com as palavras de baixo calão e foram pedir para ela interromper, no mínimo para tirar dos autos as palavras inadequadas, ela já começou dizendo que tinha que fazer uso do direito dela, né, o direito à palavra, e começou a dizer que aquilo dali basicamente simbolizava a invisibilidade dessa população dentro daquela casa legislativa. Então ela pega e cria uma falácia de atribuir aos demais uma falta de empatia que não corresponde com a realidade, né? Boa noite, Marcelo Gonzaga chegando aqui. E sabe o que é interessante? Que eu reparei também no discurso da deputada Isa Pena, logo no comecinho do pronunciamento. Olha só, ela fala assim, que ela foi criada por uma família católica, estudou numa escola católica onde a mãe era professora. E aí, claro, ela começou a fazer uma série de paralelos com o acolhimento de Maria Madalena por Jesus, aquela pegada de teologia da libertação. Você imaginava isso, Felipe? Que ela é uma pessoa educada em escola católica, por mãe católica, professora na escola católica. Educada por mãe católica, por família católica, e frequentou uma escola católica, teve uma formação familiar religiosa, não é uma pessoa que foi encontrada perdida aí na rua e trazida para dentro da Alesp, e mesmo assim está repetindo esse tipo de discurso, descrevendo-se a si própria como prostituta, né, para usar como puta, vamos usar o vocabulário que ela usa mesmo. A gente vê nisso o poder, né, dessas ideologias, o nível de degradação a que elas conseguem levar um ser humano, um apodrecimento mental, moral, espiritual sem precedentes que leva uma moça a subir no púlpito da Assembleia Legislativa do Estado para dizer eu sou puta. E as esquerdas, elas continuam sem imaginação, né? Há 50 anos tentando usar essas questões sexuais como forma de tentar
jogar na cara do patriarcado e da sociedade tradicional, aquela coisa, que a sociedade já não está nem mais aí para isso, já não se preocupa, ela apenas fica ali fazendo essas manifestações histriônicas, provocando reações para poder fazer isso que você falou, Herbert, para poder falar que está sendo atacado. É tudo teatro. A esquerda é um teatro constante, só leva a sério quem não conhece. É uma ópera bufa. Eles vivem de se expor ao ridículo. Sempre. Basicamente é isso. É um teatro armado, né? Ela já tem ali a armadilha feita e o pessoal vai lá e cai como patinho. Esse é um assunto que a gente vai tratar aqui hoje também. Como que os nossos representantes aí, mais à direita, caem como patinhos nas armadilhas da esquerda. Mas o que me chamou a atenção foi esse papo dela ressaltar que foi educada em escola católica, porque a gente tem vários amigos todos com filhos de idade próxima, né? E eu tenho achado interessante de ver que nas escolas católicas, e aqui fica um alerta para o nosso ouvinte, que as escolas católicas que nossos amigos têm visto por aí, em especial aqueles que são católicos e procuram uma educação católica, eles chegam na escola católica, Marcelo Gonzaga, e as coordenadoras, quando vão apresentar a escola, têm vergonha de falar da aula de religião e fazem questão de ressaltar que não é bem uma aula de religião, e sim um lance mais ecumênico, voltado para os valores. Aí eu falo, mas meu Deus do céu, se o sujeito está procurando uma escola católica, poxa, qual é o sentido dessas pessoas, das coordenadoras, terem vergonha? Assim, é quase falar baixinho para ninguém escutar que tem aula de religião aqui. Você está a par disso aí, Marcelo? Está mais perigosa a escola católica hoje do que a não católica? Eu diria que está mais perigosa a escola católica do que a não católica. Mas essa situação é uma situação, a princípio, natural por dois motivos. Primeiro, essa tomada de posição já foi muito atacada durante muito tempo, né? Então, depois de várias tentativas incessantes de minar ali moralmente que seja a educação católica, o pessoal ainda já fica, né, com essa dificuldade de se apresentar sem medo de ser feliz. E outra coisa é justamente essa complacência nesse tipo de ataque, né? Esperou-se muito tempo, aí você escuta e fala, não, eu tenho que dar a oportunidade do outro também dizer o que ele pensa, não sei o quê. O problema é que ninguém ainda, acho que chegou à conclusão, não percebeu como é que a coisa funciona. Não é uma divisão equânime de posições, onde você tem um ponto onde é possível haver a divergências, duas pessoas ou mais, tantas quantas forem, envolvidas estão preocupadas em chegarem a algum resultado positivo. Não, é uma claramente focada em destruir, em atacar a outra, e a outra, se não se defender, obviamente vai ter isso como resultado. Por que eu acho que, num certo sentido, as escolas católicas estão pior do que as leigas nesse sentido? Porque elas já estão contaminadas com essa mentalidade. Então, elas já vão apresentar o ponto de vista católico, que supostamente é o que elas defendem, já com um monte de ressalvas. Uma escola que não se mete nisso, ela nem toca nesse assunto e preserva melhor a visão que as crianças vão ter a respeito da fé, eventualmente. Agora, se a fé é a todo momento confrontada dentro da escola como uma coisa que elas têm que relativizar, que elas têm que levar em consideração que o que o outro fala é mais importante do que o que ela pensa, o que os outros falam é mais importante do que ela aprende dentro de casa, aí, naturalmente, que isso vira uma situação de risco e um risco bastante considerável. E aí acontecem situações inusitadas. Eu estudei a vida toda em escola católica, numa escola católica aqui da região. E por causa disso, eles tinham medo de ficar marcado, né, como uma escola muito conservadora. A professora de religião era exatamente aquela que falava as coisas mais devassas na classe. Então não servia para nada, porque a única professora, em vez de botar lá uma freira, um padre, alguém para dar aula de religião, eles colocavam uma mulher lá que saía de fio dental na escola de samba e depois mandava foto para os alunos. Que legal. Era exatamente isso, a professora de religião. Ela professora era muito de legal. corrupção. E você Eu não preciso dizer. Na Lesp. E eu não preciso dizer que nós adorávamos ela, né? É verdade. Mas eu não a conheço, mas já essas considero muito discrepâncias. aquela história, né? Exatamente por causa disso, pelo medo de se colocar como se é. É um problemão. Pais e mães aí que fiquem ligados.